Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente então para a gente conversar sobre o nosso pré-aula da disciplina de cálculo de várias variáveis, tá? Então no pré-aula de hoje a gente vai estar abordando as funções de três variáveis, né? Falando da sua definição, fazendo uma análise de domínio dessas funções, fazer uma discussão rápida quanto à questão do gráfico desta função. Tá? E no nosso momento síncrono, a gente vai estar voltado, né, para a discussão, então, né, da construção gráfica de funções de duas variáveis, né, a representação das curvas de nível de funções de duas variáveis e a questão de construção de superfícies de nível para essas funções de três variáveis, certo? Então, bora lá e vamos ver um pouquinho dessas funções de três variáveis. Tá, gente? Então, o que caracteriza essa nossa função de três variáveis? Tá, gente? Então, seja, né, o nosso conjunto D, né, chamado então de conjunto domínio, pertencente ao R3, ou seja, uma região espacial de três dimensões das nossas coordenadas cartesianas, né? Então, coordenadas x, y e z. Tá? Então, a nossa função f de três variáveis, ela vai ser nada mais que uma regra que associa cada uma das ternas formadas por x, y e z pertencente a esse nosso domínio, né? Que é um subconjunto do nosso R3, né? Do nosso espaço. Então, um único valor real denotado então por f de x, y, z, tá? É o que nós chamamos de conjunto das nossas imagens, tá? Então, para cada uma dessas ternas vai ser associado um valor de uma função que normalmente é representado então pela letra w. Tá? Então, o nosso conjunto, né, é chamado de domínio de f, né, o nosso conjunto D, e a imagem é o subconjunto formado pelas imagens geradas ou pelos valores obtidos para essa função para cada uma dessas ternas pertencentes ao nosso domínio, sendo estes valores então contidos nos conjuntos dos números reais. Tá? Gente, essa é a definição, né, clássica de uma função de três variáveis. E a gente tem que entender o seguinte, né? Então, nós passamos a atuar no espaço, né, tridimensional, três dimensões, as dimensões x, y e z, e dentro deste espaço, nós vamos ter três coordenadas, cada uma delas, ou cada ponto, né, que eu tenho sobre esse espaço, gera essa terna ordenada de x, y, z, para a qual vai ser associado um determinado valor, tá? Que é obtido através dessa regra de associação, que é a nossa função. Tá? Então, para cada valor pertencente a esse espaço de domínio, vai ser gerado um único valor de W, tá? Assim para todos os pontos que fazem parte desse nosso domínio. Tá? Gente, uma característica importante que a gente precisa levantar com vocês quanto às funções de três variáveis ou até mesmo mais é que elas não apresentam uma representação geométrica, tá? Por que não se apresentam não apresentam uma forma geométrica ou a construção de uma forma geométrica para essas funções? Infelizmente, a mente humana, ela é incapaz de enxergar algo que fuja de três dimensões. Tá? Então a gente está limitado pelas três dimensões espaciais. E a função de três variáveis, né, x, y, z, ela gera um quarto valor. Então, o nosso conjunto de imagens de f, ela vai estar gerando para a gente um subconjunto do R4. E a gente não tem como fazer essa representação. Tá? Então, a forma que nós conseguimos observar o comportamento destas funções de três e até mesmo mais variáveis, tá? É analisando algo chamado superfícies de nível, né? Que a gente vai estar abordando mais
maior ênfase no nosso momento síncrono, tá? Mas como uma introdução para vocês nesse contexto, né? Essas superfícies de nível, tá? São obtidas a partir do momento em que eu considero um valor C pertencente então ao conjunto das imagens da nossa função, tá? E o conjunto de todos os pontos de x, y, z pertencentes ao nosso domínio, tá? De tal forma que a imagem gerada, que é a nossa, então, valor de W, vai ser igual a um valor de C determinado, tá? Então, W vai ser igual a C, e isso é chamado, então, de nível, tá? Então, ou superfície de nível. Como exemplo, eu tenho aqui embaixo uma função de 3 variáveis, a f de x, y, z, que é associada, então, pela relação x² mais y² mais z². Então, note que essa expressão aqui, ela associa, né, a equação da esfera, certo? Só não está definida o raio, tá? Então, se eu tomar essa nossa função, que é a imagem, né, como um valor de C qualquer, eu posso, então, através dessa expressão, gerar várias esferas, que são as superfícies de nível, ou seja, consigo analisar o comportamento dessa função sobre essas superfícies. Tá? Então, x² mais y² mais z² vai ser igual a c, e esse c vai estar definindo o raio desta circunferência. Né? Conforme o valor de c ele aumenta, tá? Maior vai ser o raio, maior a esfera gerada. Quanto menor esse valor de raio, menor a esfera. Tendo como característica, então, que quando c é zero, né, a única e possível solução que eu tenho é o ponto 0, 0, 0, tá? E desta forma, a gente vai ter um ponto central, que é o centro desta esfera. Tá? Aqui eu tenho a representação dessas superfícies de nível aqui do lado. No pontinho mais central, em vermelho, seria o ponto 0, 0, 0. Né? O ponto mais distante, essa outra esfera, já é uma esfera de raio 1. Tá? E essa esfera seria uma superfície de nível, então, desta função, para quando eu tenha raio igual a 3. Tá? Então a gente vai estar utilizando para mostrar para vocês com mais eficiência, né, o software GeoGebra, que vai ser parceiro nosso durante as disciplinas. Tá? Então eu vou abrir ele aqui rapidamente para que a gente consiga visualizar essas superfícies de nível. Tá? Então estou aqui, eu abri o GeoGebra, eu já deixei as equações aqui pré-estabelecidas, para a questão mesmo de forma mais rápida a gente conseguir observar. Tá? Então, note, x² mais y² mais z² igual a 0, perfeito? Ou seja, isso aqui gera para a gente o nosso ponto central, tá? Representado aqui, ou o centro. Tá? Gerei uma equação x² mais y² mais z² igual a 1, ou seja, isso gera uma circunferência de raio 1, tá? Então, a superfície de nível desta função. Tá? E gerei aqui uma x² mais y² mais z² igual a 9. Então, note que a equação é sempre a mesma. Eu estou trocando os valores das imagens, que são os valores de C, e assim determinando essas possíveis esferas que estão sendo geradas por esta equação. Tá? E gera essa circunferência, ou esfera maior de raio igual a 3. Tá? Então, conforme eu vou alterando esses valores aqui, eu vou conseguindo gerar estas superfícies de nível. Tá? Gente, a questão de domínio, né? O que é o domínio de uma função, tá? E como a gente vai fazer o domínio dessa função de 3 variáveis. Tá? Então, para determinar o domínio de uma função de 3 variáveis, a gente recorre, tá, às condições matemáticas, algumas delas que a gente já conhece, né? Ou as condições impostas pelos problemas que envolvam funções de 3 variáveis,
que é aquela questão, né? X representa o quê? Ele representa a quantidade de produto? Se ele representa a quantidade de produto, X não pode ser um valor negativo, né? X representa o tempo, então X também não pode assumir um valor negativo, né? Eu estou trabalhando com uma esfera de raio 5, ou seja, X, Y e Z não podem ser maiores que 5. Né? Então a gente tem essas condições que às vezes são impostas pelos problemas da física, da economia ou mesmo ali da química, tá? Então vai um pouquinho dessa questão dos problemas, mas a gente vai passar então a tomar análise pela questão imposta pelas condições de existência da matemática, tá? Então, só recordando, né, a relação do quociente. Então, dentro de uma divisão, o nosso denominador ele tem que ser obrigatoriamente diferente de zero, senão, caso não existe o valor dessa divisão. Para as raízes de índice par, nós temos que o radicando, né, ele não pode ser menor que zero, então ele sempre é maior ou igual a zero, e que para logaritmos, o logaritmando ele deve ser maior que zero, tá? Trouxe aqui para vocês, gente, uma representação de o domínio de uma função, então, de 3 variáveis, né? Então, x, y e z pertencem ao R3, tal que x ao quadrado sobre 4 mais y ao quadrado sobre 4 mais z ao quadrado sobre 4, ele deve ser menor que 1, tá? Então, analisando esta equação aqui, nós temos que ela gera para nós uma elipsoide ou um elipsoide, tá? E como ele é menor que 1, o domínio da minha função são todos os pontos ou todas as ternas ordenadas, né, x, y e z, que estão contidas dentro deste elipsoide. Tá? Qualquer ponto que esteja localizado fora desse elipsoide, ele não faz parte do meu domínio. Tá? Infelizmente, o nosso software gráfico, tá? O GeoGebra, ele não consegue esboçar a região de domínio para funções de 3 variáveis, tá? Então aqui está a expressão, ele só trabalha, infelizmente, com a igualdade. Já para 2 dimensões a gente viu que ele faz o esboço da região, né? Então, ao colocar a nossa equação igual ali, ele gera o nosso elipsoide, tá? E eu vou ter que analisar se a região é a região interna desse elipsoide, tá? Ou ele é a região externa desse elipsoide. Se a superfície do elipsoide, né, que é os seus arredores, fazem parte desse domínio ou se eles não fazem parte deste domínio, tá? Então, essa análise, infelizmente, ela fica por conta da nossa interpretação, certo? Gente, por esse vídeo eu fico por aqui, fazendo essa introdução. Volto no próximo, já fazendo alguns exemplos com vocês. Grande abraço e até daqui a pouco. Fui!